A polêmica das urnas eletrônicas, no que acreditar? Você acredita nas urnas eletrônicas? Se acredita, por que será que o Exército Brasileiro esteve no centro de uma crise com o Superior Tribunal Eleitoral após fazer algumas análises de desconfiança do funcionamento do sistema? Você quer saber mais sobre isso? Então fica conosco, é só um minuto e aguardo você. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional e Debate, transmitido pelos canais do Protagonismo Cidadão em parceria com o Jornal Diário do Litoral, aqui dos estúdios Tela VIP Digital, para falar nesta semana no painel de tecnologia e inovação sobre a polêmica das urnas eletrônicas. Afinal, no que nós devemos acreditar? Por essa razão que nós trazemos uma entrevista com o especialista pelo vídeo, Rodrigo Silva, ele que é professor do Mackenzie, se especializou na área de cibersegurança e vai nos ajudar a tentar entender toda essa polêmica que envolve as urnas eletrônicas. Rodrigo, nos ouve bem aí no vídeo? Olá pessoal, tudo bem? Ouço muito bem. Obrigado pelo convite, França. É sempre um prazer estar com você aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo a mais um Protagonismo Regional em Debate. E eu vou falar desse tema hoje polêmico com dois jornalistas. O primeiro é o Douglas Gonçalves, que está conosco no estúdio pela primeira vez. Douglas, muito obrigado por aceitar participar conosco. Eu que agradeço, amigo França, ao Rodrigo e também o próximo convidado que você vai apresentar. E eu acredito que nesse convite eu vou aprender mais do que debater um assunto tão importante, mas polêmico nos dias de hoje. Obrigado, França. Você escolheu a cor da camisa de propósito, né, Douglas? Camisa verde. Palmeirense. Tem alguma coisa por trás disso ou não? Vamos lá. Não. Apenas foi uma escolha de sexta-feira. Né? Aleatória? Aleatória. É com muita honra que eu recebo pela primeira vez no estúdio o jornalista José Carlos Bernardi. Bernardi, que além de jornalista e comentarista, trabalhou um bom tempo na Rádio Jovem Pan, também foi jornalista da Assembleia Legislativa. Bernardi também é pré-candidato a deputado estadual e vai repercutir esse assunto conosco aqui no estúdio. Bernardi, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Salve, França, que prazer de poder estar aqui com você, nessa casa bacana aqui, esse estúdio legal, e a gente poder debater um assunto fundamental para a democracia com o Rodrigo, né? Perfeito. Um especialista que para nós o peso de um especialista vale muito neste momento, e o Douglas, que eu tive o privilégio também de estar com ele hoje no Hora Geral. Então, que bacana que a gente pode ter este foro de debate, né? Trazer à luz, porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com o TSE de um lado, Bolsonaro, os bolsonaristas e Bolsonaro de outro. O que está se passando? O que mesmo há por trás dessa loucura que a gente tem com as tais urnas eletrônicas, né, É França? verdade, é uma polêmica danada. Então eu já vou chamar o Rodrigo nessa conversa, né, Rodrigo? Vamos fazer uma linha do tempo. As urnas foram lançadas em 96, né? Havia uma preocupação com a segurança da votação. Então, para quem está acompanhando aqui, vamos tentar começar falando dessa linha do tempo. Desde que ela foi lançada, as preocupações técnicas de ordem jurídica, de ordem tecnológica, para que elas pudessem cumprir o objetivo de segurança. Rodrigo, dá um panorama para a gente, por favor, nessa primeira parte do programa. Deixa eu cumprimentar, né, o Zé Carlos, né, o Douglas. É um prazer estar com vocês aqui nessa mesa, eu aqui remoto, mas é um prazer. Pena que eu estou em Santos hoje, eu estava programando com França para estar em Santos, mas eu não consegui. Mas na próxima vez acho que vai estar tudo certo, podemos sair. Show de bola. Sobre a urna eletrônica, né, você disse em 96, 96 é a data oficial, mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, né?
processo eleitoral no Brasil sempre foi conturbado, né? Mesmo em papel, né? Nunca foi uma lisura muito clara e transparente, por mais que não tenha registros oficiais de fraudes eleitorais no Brasil até hoje, mesmo em papel, isso traz bastante dubiedade e suspeita. Nós sabemos, eu já desde novo participava de alguns processos eleitorais em papel, né? Até uma vez eu participei num trabalho em conjunto com a Tribuna de Santos para acompanhar, e eu vi alguns nuances e manipulações e ações bastante suspeitas num colégio eleitoral, né? Então, cantadas de votos, números que são ditos de maneira diferente para o outro anotar. Então, sempre tem uma artimanha que o ser humano consegue tentar burlar algum esquema de segurança. Com relação à parte eletrônica, é interessante que o TSE começou a colocar um registro de banco de dados informatizado antes de 89. Por quê? Tem até uma frase interessante do ex-ministro do TSE, o Nery de Silveira. Ele diz assim: quando os registros começaram a ser construídos, né, um banco de dados digital para os eleitores no Brasil, ele soltou uma frase muito interessante, diz que os mortos não irão votar mais. Né? Então, assim, você fica, como assim os mortos não irão votar mais? Né? O próprio ministro do TSE dizendo isso, que agora está informatizando o banco de dados dos eleitores. Passando essa frase, né, polêmica, o processo eleitoral brasileiro sempre foi muito demorado para a contagem de votos manuais. Isso sempre foi um percalço muito grande. Então, no decorrer da linha do tempo, você vê que 90, né, 70, 60, 70, a tecnologia começa a avançar. Vem 80 para cá, surge. O Brasil tem um problema muito sério. O Brasil não sabe trabalhar de maneira concentrada e consegue disseminar isso, né, dentro da sua própria dos Estados-membros, né, não consegue trazer uma coisa top-down, né, não traz assim, a regra é essa e os estados e os municípios vão ter que seguir de acordo com o que a gente está dizendo. Em 89, na cidade de Brusque, um juiz eleitoral ele faz a coleta dos votos via computador. É o primeiro passo eletrônico nosso oficial não, assim, histórico, em 89 em Brusque, Santa Catarina. Ele faz o primeiro processo para quê? Ele faz o registro, foi em papel, mas ele faz o registro no computador para fazer a contagem mais rápida. Aí isso surgiu, foi bem bacana. Daí em diante teve um projeto piloto com Caldo Sul em Santa Catarina, e depois em 95 em Xaxim, também todos eles em Santa Catarina. E a partir daí o TSE achou interessante esse processo eletrônico de coleta de votos, começou a pesquisar lá fora também como isso funcionava. E aí, aí montou uma equipe junto com pesquisadores do Instituto de Pesquisa da Telebrás, ITA, da Aeronáutica, Marinha e pessoal do Exército. Incluindo alguns técnicos do TSE também. Para resumir, para ficar muito longa essa história, em 96, né, entre licitações e equipamentos que vão ser comprados, entra em 96 a primeira eleição, né, majoritária com relação ao primeiro protótipo de eletrônica, né, foi distribuído em 57 municípios no Brasil. Ok, bacana, daí em diante temos eleições via processo eletrônico de coleta, né, e contagem. Qual que é o grande problema aí? A ideia inicial da urna eletrônica, ela não pensa em segurança, mas ela pensa em celeridade do processo eleitoral. Essa é a grande bandeira e marca do TSE desde o início das urnas eletrônicas, que é o processo eleitoral de contagem mais rápido do mundo. Será que isso é suficiente? Será que isso é interessante? Eu, na minha perspectiva, não concordo, porque existem processos eleitorais em outros países que são longos de 10 dias. Eu acho bastante saudável até. E, dito essa breve história, né, da urna, a gente começa a olhar assim, tá, se não tinha segurança, aonde começou a se questionar esse ponto de segurança? Aí vem a questão. De 96 até 2009, isso não era questionado. Aí em 2009 vem uma comunidade acadêmica, outros atores falam assim, ei, isso aí é seguro? Aí conversa com o TSE concorda em fazer um teste de auditoria não oficial, né? Um teste de auditoria que não é obrigatório, não tem resolução nem lei obrigatória sobre isso, e começa a se descobrir pequenos não, erros, né?
erros de boas práticas, erros de configuração, erros de código, erros de segurança. Isso aciona um alerta com relação à segurança da urna eletrônica. Em 2012, a comunidade acadêmica vem mais preparada para o teste, que é um novo teste de segurança antes das eleições. E aí começa a incomodar, porque aí descobre-se que para todas as urnas que eram distribuídas no Brasil inteiro, existia somente uma chave de criptografia privada. O que isso significa para o eleitor que não conhece? Se eu tenho a única chave, que é para todas as urnas, quem tem a chave consegue adulterar o que está dentro da urna eletrônica. Realmente Então, essa questão é muito séria, né, Rodrigo? Eu queria trazer o Bernardi para uma questão agora, para você poder comentar, Bernardi, e até se quiser endereçar alguma coisa para o Rodrigo, fica muito à vontade. É a questão que eu coloquei agora há pouco, da chamada comissão, né? Da chamada comissão de transparência. Qual a informação que você tem a respeito do que aconteceu? Eu acompanhei algumas lives, algumas transmissões que você fez. Que tipo de informação você pode trazer para acrescentar nesse debate com a polêmica da chamada comissão de transparência? Como é que isso se deu e por que na tua opinião, houve um certo incômodo por parte do TSE com os questionamentos feitos pelos especialistas do Exército? Primeiro, assim, o que o Rodrigo traz para a gente aqui é de uma riqueza de detalhes na timeline, na linha do tempo de como se construíram as eleições dos últimos tempos. E o que nós percebemos que nós começamos lá em 96 o processo eleitoral de forma eletrônica. E lembramos como é que era o seu celular em 1996. Como eram as tecnologias em 96 e o que se evoluiu de lá para cá. Vamos lembrar que o smartphone, esse telefonezinho que a gente tem aqui, cadê o meu? Tá aqui, ó. Esse smartphone aqui foi inventado lá em 2007, 2008 por Steve Jobs, né, que quis empurrar a humanidade para frente com o seu Macintosh e empurrou em cerca de 10 centímetros a humanidade para frente, quando ela curva a cabeça para a tecnologia. O que acontece com as urnas eletrônicas é uma disputa entre o TSE, que é tão somente um tribunal judicial, está na posição errada. O ato de administrar uma eleição não compete ao judiciário. O judiciário deveria ser tão somente um órgão que julgasse pendências, problemas de ordem processual. Deveria ser um órgão administrativo, né? Tão somente um órgão. Nós temos um erro aí, França, de origem. Não compete ao judiciário fazer um serviço administrativo. Ao judiciário compete julgar. Mas nós temos um judiciário às avessas, porque não só julga, ele também cria resoluções. Você percebe que está tudo invertido aqui? O judiciário faz um papel de executor, que é do executivo, faz um papel de criar resoluções, que é do legislativo, e faz o seu próprio papel, que é o papel de julgar processos. Então, começa por aí o erro original. É o absolutismo eleitoral. Nós temos aí, nós temos todas as instâncias numa paulada só. Agora, eu, por exemplo, sou bastante crítico ao processo eleitoral. E por que o Exército está dentro hoje do TSE? Em que momento o Exército entra dentro do TSE? Eu quero fazer um remember aqui, refrescar a memória. Dia 7 de setembro do ano passado, nós vimos milhões e milhões de brasileiros às ruas. Eu, por exemplo, estava na Avenida Paulista, estava na Jovem Pan no dia e saía em alguns momentos. Meu irmão, não dava para caminhar na rua. De tanta gente eu nunca tinha visto. Eu moro há 30 anos em São Paulo, eu nunca tinha visto o que aconteceu. A esplanada dos ministérios, milhões de pessoas. Copacabana, milhares de pessoas. Pelourinho, na Bahia, milhares de pessoas. Porto Alegre, esquina democrática, é assim no Brasil inteiro. E aí esse barulho, França, Douglas e Rodrigo, barulho das ruas, não deixou os ministros do Tribunal Superior Eleitoral dormir aquela noite. Eles não dormiram pelo barulho que houve das ruas. Sim, e aí, no dia 8 de setembro, o ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, chamou uma coletiva e disse: olha, estamos convidando o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa,
para vir compor a Comissão de Transparência Eleitoral, que vai avaliar, analisar, vai fazer auditagem de todos os 8 processos da eleição, desde a alimentação da urna, lacração, zerésima, votação, transmissão, escrutínio. Não dormiram à noite, chamaram, só que eu imagino aqui, para mim, que eles achavam, Douglas, que era um bando de recruta zero, que nós tínhamos lá no pelotão de guerra cibernética, um bando de Seria mocó. fácil de dominá-los. Um bando de mocó, o exército mal sabe segurar um fuzil. Quem vão saber mexer com computação? Meu irmão, só que o exército brasileiro tem convênio com a defesa israelense, tem convênio com o exército americano, que a propósito foi quem criou a internet. A internet foi criada a partir do exército americano. E aí eles passaram software. Depois do dia 8 de setembro, passaram um pente fino dentro do sistema da processos de informática e localizaram tão somente 712 vulnerabilidades no sistema eleitoral. 712. É mais ou menos assim, você tem uma caixa d'água com 712 tiros, furo, segurado. Você entendeu que destas 712 vulnerabilidades, presta atenção no número, 257 são consideradas graves, 230 médias, o restante leves. Então, meu amigo, quando eles falam que é inviolável, o que estaria fazendo um hacker por 8 meses dentro do sistema eleitoral, da justiça eleitoral brasileira, sem ser identificado? Este hacker só foi identificado porque ele deu uma entrevista para a revista Tecmundo. E aí o repórter da Tecmundo comunicou o TSE e o TSE acordou: opa, tem alguém dormindo aqui. Só que esse hacker pegou senha de ministro, pegou senha do diretor-geral, sabe? Passou nos arquivos. E o mais drástico, e isso que eu queria depois perguntar para o Rodrigo, apagaram os logs. O que são os logs? Uma espécie de rastro que o hacker deixa dentro do sistema. Então cometeram um crime. Se houve um crime, adulteraram a cena do crime. E quem adulterou? A própria justiça. Então, meu irmão, eu acho que a gente precisa repensar na justiça brasileira, repensar nessa jabuticaba, que é só no Brasil que existe a jabuticaba, é só no Brasil que existe um Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai voltar nesse assunto depois, Bernardi, para falar sobre essa questão da invasão do sistema. Há algumas controvérsias nesse aspecto, mas eu quero chamar o Douglas nessa conversa. Douglas, fica à vontade para fazer as tuas ponderações. Rodrigo, eu acho que a ponderação principal foi o que o Bernardi acabou de deixar claro, como apagar, como deletar de um sistema o login, que é uma forma de você ter acesso a uma determinada ação de quem está mexendo num programa. E um dado importante também, que o Bernardi falou muito rapidamente, e isso caiu em esquecimento, é como um funcionário consegue, como que uma pessoa consegue ficar tanto tempo trabalhando, tentando inclusive colocar formas de tornar vulnerável um sistema, e isso não se fala mais nada, é uma coisa que já passou, e essa é a preocupação principal, que eu acredito que uma parcela dos nossos governantes, principalmente o pessoal do TSE, não quer retomar e não quer mostrar para a população. Você, como um professor, como especialista, como isso é possível? Na minha análise, sendo jornalista, é muito difícil entender. Olha, bem, eu também fiquei atônico, né, surpreso com o próprio TSE dizendo que teria apagado os arquivos que a gente chama de log, né? Log é um arquivo de registro de tudo o que acontece dentro de um sistema, para ficar mais simples para o usuário entender, né, o cidadão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é comum, Rodrigo, também, dentro desse mesmo contexto, a Oracle, que é a quem administra a terceirizada, ela poderia ter um backup lá nos Estados Unidos? Porque isso... Sim, sempre. Isso deveria sempre ter, há. né? Isso aí é uma boa prática simplória, né? Estágio zero de um sistema de banco de dados, de segurança, que seja ter o backup disto, de qualquer coisa que opere, é praticamente uma boa prática quase que amadora, né? Qualquer pessoa ou instituição tem que ter isso.
né? Dizer que o log não existe mais, sabendo que possa ter cópias disso guardadas em banco de dados e de backup, eu entendo que há muita fumaça dentro dessa comunicação, né? Eu não consigo entender o TSE como uma instituição, um player importante do governo brasileiro, não consegui dar mais transparência do que acontece dentro do processo eletrônico do país. E respondendo Douglas, como é que um agente malicioso permanece no sistema, né, de alguém? A gente tem que começar a entender que uma invasão, um ataque cibernético não acontece só de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Então, precisamos entender que dentro do perímetro de segurança, dentro de todas as camadas de segurança que o TSE fez, não se pode somente olhar a parte tecnológica, né? Eu tenho que ver a parte cultural e de humana. A humana é 50% de erro em qualquer sistema de segurança no mundo. 50% dos problemas estão relacionados ao comportamento humano. Então, eu tenho funcionários públicos, servidores públicos, que se blindam, né, com a fé pública, né, que não possam ser questionados, porém, né, há muito mais em jogo, né? Estamos falando de poder, estamos falando de contatos e dinheiro, né, por trás de todo esse jogo. Então eu vejo que se o TSE, dentro do seu corpo de servidores técnicos, fizeram a cartilha básica de boas práticas e além disso, né, se aperfeiçoaram e colocaram mais ferramental e outras ferramentas, não deveria estar sendo invadido ou monitorado ou tido raptado algum dado dentro do TSE durante alguns meses, horas ou dias. Isso não está muito claro. Assim, eu não consigo dar um aporte técnico, né, um fato assim concreto, porque há muita informação quebrada, você não consegue entender. O que eu posso compartilhar é da minha experiência. Eu já participei de 2 testes públicos de segurança no TSE, né? 2017, ano passado, que eu quis estar lá para ver o que estava acontecendo, porque foi um teste público de segurança diferente, né? Mas só retornando um pouquinho lá quando eu disse da linha do tempo, né? 2009, 2012 a gente teve o maior problema que mostrou. 2014 teve uma outra auditoria exigida pelo PSDB e essa auditoria não foi publicada pelo ministro da época do TSE. Depois vocês buscam na internet e descobrem quem é o ministro. Não foi publicada. Inclusive, Rodrigo, se eu te interromper, em 2014 foi justamente quando eles comentam até que parece que foi o Aécio que ganhou da Dilma. Exatamente. Né? Exatamente. Acadêmicos especialistas entraram junto com o PSDB, fizeram um corpo técnico e foram tentar fazer a auditoria do processo eletrônico. Ficou um pouco em branco e o TSE não quis publicar os resultados. Isso ficou realmente, essa informação não é pública. Aí... Rodrigo, há também, só para que você possa completar a resposta, ainda dentro dessa questão, há uma controvérsia de que essa invasão ela não ocorre na urna, ela ocorre no site do TSE, que isso não tem nenhuma relação com a questão de fraude no processo eleitoral. Como é que você responde a esse tipo de argumento? Eu interrompo aqui o Rodrigo, eu acho que a urna é só um detalhe do processo. É uma parte só, não é? A urna é só uma parte. Depois tem toda a apuração. O próprio TSE, eu vou arriscar aqui, o TSE, pode me procurar depois, e eu tenho colegas no TSE, o TSE faz muita propaganda de fake news com relação à urna eletrônica. Né? Não é a urna eletrônica em si, como o Zé Carlos disse agora. É todo o processo eletrônico de votação, tem que olhar todo o processo. Então, a urna eletrônica brasileira, parte do processo tem acesso à internet, na transmissão dos votos, né? Então, assim... que é outra controvérsia também, né? A gente colocou na contextualização de que a urna não tem conexão com a internet. Essa controvérsia também tem sido disseminada. Só na coleta dos votos. Mas na hora de eu transmitir, eu tenho acesso. Transmite como, né? Por sinal de fumaça? Então, e é engraçado que esse processo de transmissão é uma etapa do edital do teste público de segurança que não é autorizado a gente fazer testes. Não é autorizado. Quer dizer, a parte mais importante, na hora que sai de uma cidade vai... Porque antes também nós tínhamos aí, Rodrigo,
os TREs participando, recebendo. Agora, quem recebe os dados na totalização é direto. Vai para Brasília direto, não passa nem pelo TRE. Ou seja, o bagulho ficou centralizado mesmo, né? Não tem como achar. Então, para um agente malicioso, isso são informações ricas. Eu sei a hora que começa o processo eleitoral e eu sei da onde saem os votos, né? Da onde é transmitido pelo flashcard, né? Então, são colégios, são universidades. E a gente sabe que colégios públicos e alguns privados não retêm, né, tecnologia de segurança para transmissão. Apesar de o TSE utilizar uma VPN, né, ok, mas na hora da transmissão pela internet eu já estou num campo aberto, né, um campo em que eu posso realmente tentar fazer alguma artimanha e etc. Em 2020 eu publiquei um artigo com minha experiência do teste público 2017. E eu havia dito de uma maneira bem simples, sem querer fazer muito barulho, de que um agente malicioso pode saber de onde eu tentar bloquear esse acesso, né? Bloquear que a transmissão dos votos vá para o TRE e depois para o TSE, tentando minar um pouco, otinar a imagem do processo eleitoral brasileiro. Consequentemente, ou coincidência, isso aconteceu depois, né? Eu espero que eu não tenha incitado ninguém para fazer isso. Porém, como você disse, saiu do TRE e foi direto para o TSE. Então, eu tenho um ponto central, um ponto fácil de querer atacar. Se é o site, se foi um banco de dados, foi o sistema eleitoral do TSE que foi invadido, assim, eu confesso que eu fico na dúvida. Mas uma vez dentro de qualquer sistema de uma organização, o agente malicioso pode fazer o que quiser. Rodrigo, Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. Você me responde sim ou não. Existe algum sistema inviolável? Não existe. Nenhum sistema eletrônico digital é inviolável. Ele é suscetível a vulnerabilidades e fraudes. Na academia, o Itaú foi atacado há poucos dias, né? Eu tive na minha época uma matéria chamada Sistemas Tolerantes a Falhas, né? A gente sempre tem isso em mente, né? Tanto o próprio sistema em si pode já ter problemas. Isso a gente encontra até hoje, viu? Códigos com erros amadores, né? Que dão vulnerabilidades em sistemas e softwares. É preciso ter muito cuidado. Por isso que, assim, a segurança não é um fim em si mesmo. É uma constância, 24 horas por 7 dias por semana. Você tem que estar ali olhando. Então, e a cadeia também. Eu tenho que perceber que a cadeia, né, o perímetro de segurança, a urna eletrônica é construída num lugar, depois ela é transferida para outro lugar, aí depois ela é armazenada dentro do TSE, o TSE vai para os colégios, depois vai para o pleito eleitoral. Ao meu ver, particularmente, a cadeia do processo da urna eletrônica equipamento, ela passa por muitas mãos. Verdade. Rodrigo, não só para aproveitar... o Douglas. Vamos colocar ordem nesse negócio aqui. Vamos colocar ordem aqui. Vamos lá, Douglas. Não, Rodrigo, a gente tem uma tecnologia, inclusive está chegando aqui no Brasil, o 5G. Eu vou te fazer uma pergunta de alguém que também tem dúvida. Nós temos em São Paulo um impostômetro, que a cada imposto que você paga, ele vai ali computando de uma forma, me corrija, online. A gente não poderia ter uma votação dessa, talvez online? Eu estou votando aqui na minha escola e isso aí já ser computado direto e quando for 17 horas eu já tenho o cômputo total dos votos. Por que tem que ter essa... tirar da urna, colocar num servidor, esse servidor mandar para o servidor central, entendeu? Por que todo essa complexidade? Olha, quando eu comecei a fazer meu doutorado, dando continuidade à minha formação acadêmica, meu doutorado, o foco era o processo eleitoral brasileiro. Eu queria realmente trazer algum ineditismo, alguma ideia assim para melhorar. Só que o TSE sempre foi muito resistente, inclusive o ex-secretário de Tecnologia, o José Janine, né? A urna eletrônica não irá ser inovada. Isso sempre foi o discurso, e pode procurar no YouTube, ele sempre disse, não terá inovação. Isso é confortável para eles, né? Você tem uma tecnologia concentrada num órgão totalmente concentrado de poder. O TSE é o único ministério que é longe das outros ministérios, né? Tem um prédio imenso sozinho, somente são só eles. Eles têm toda a tecnologia na mão com o que é feito, né? E as licitações. Isso acaba se tornando uma zona de conforto, porque quando ninguém questiona, quando não há questionamento, né? Aparentemente está funcionando, está tudo ok. Só que a gente
há muito tempo, né, acadêmicos da própria Polícia Federal e outros órgãos também sempre questionaram tudo isso que o governo federal questiona hoje. Não é nenhuma novidade. Há vários documentos, desde 2009, um pouco e durante, que os questionamentos feitos hoje são os mesmos, né, são os mesmos. E a gente trabalhou praticamente de voluntário, cidadão nobilíssimo em prol da cidadania e da soberania do país, né, ajudando o TSE a corrigir problemas até um pouco amadores no começo. Hoje, podemos colocar isso online? Podemos. Podemos sim, né? É possível? É possível também rever o Código Eleitoral? É possível rever que a eleição não precisa ser só num dia, pode ser mais vários de um dia. É possível fazer um cluster de divisão de eleição em que eu posso setorizar para poder manter o controle da segurança maior das urnas e do processo eleitoral? É possível, basta querer. Eu tenho que rever a parte regulatória e a parte tecnológica também. É possível rever tudo isso, só que precisa ter vontade política para tal e também entender e perceber, é interessante fazer tudo isso ou o modelo atual é melhor para o propósito que está em jogo? É verdade, né? Tem tudo isso, essas questões são bastante interessantes. Eu quero sair um pouquinho do aspecto da segurança da urna, Bernardi, e quero colocar para você uma seguinte questão. A gente sabe que no centro de tudo isso está a insinuação por parte de quem é contra os questionamentos de que isso é uma estratégia do governo para uma tentativa de golpe institucional, né? Uma tentativa de justificar uma eventual derrota eleitoral. O que você acha a respeito disso? Qual é a tua visão a respeito desse tipo de argumento? E se você acredita que, ainda que haja alguma pretensão do governo de reagir diante de uma derrota, sendo ou não comprovado algum tipo de fraude, se você acredita que o governo conta com essa possibilidade de uma virada de mesa? É uma pergunta bastante capciosa, né? Na medida em que eu acredito que, primeiro, o governo, o presidente Bolsonaro não está mal assessorado, está muito bem assessorado. É um jogador de xadrez com primazia, sabe jogar mesmo xadrez. Por exemplo, essa reunião de segunda-feira que ele convoca lá dia 18 de julho, semana passada, segunda-feira. Ele convocou uma reunião para quê mesmo? Bom, ele chamou 60 embaixadores. Ele chamou os embaixadores para falar o que nós já sabíamos. Mas eles não. Os embaixadores não. Bingo! Exatamente. Se acontecer alguma coisa, primeiro que o exército vai estar lá dentro. Aí, Douglas, se acontecer alguma coisa, sabe o que vai falar? O presidente vai levantar o dedinho e dizer, eu avisei. Eu chamei, eu avisei. E o que nós tivemos logo imediatamente em seguida? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, numa live com o pessoal da OAB do Paraná, origem dele, vai e disse assim, está sendo rasgada a Carta Social da Comunicação e a opinião pública está sendo sequestrada. Bom, para quem cabe esse discurso? Porque o que nós vemos é uma unicidade ou uma voz uníssona da imprensa, da oposição e da esquerda e dos ministros que são representantes nomeados pelos presidentes esquerdistas. Então está tendo uma unicidade, uma voz uníssona deste setor que é todo canhoto, inclusive dos institutos de pesquisa. Então, a minha esperança é que o Exército estando lá, com técnicos do gabarito do nosso amigo aqui, o Rodrigo, e a análise, né, porque o Exército não está sozinho lá dentro, não. O Exército tem todo um aparato junto com ele. O Mossad, a CIA, ou acho que nós não temos convênio com essas agências de inteligência. E aí, meu irmão, se pegarem algum pelo em ovo, aí eu vou te dizer uma coisa, eu adoraria dizer, como eu já fui âncora de telejornal, assim, fecha a câmera em mim. Manchete. Foram presos hoje técnicos que estavam fraudando as eleições. E a pena para eles será prisão perpétua. Já imaginou isso? Prisão. Nós temos que acabar com a prisão de 30 anos. Com redução de 1/6 de pena. Tem que meter. O cara que é corrupto, o crime hediondo, como esse médico do Rio de Janeiro, vai mofar na cadeia.
É o mínimo. Porque, como diz o ministro-general, ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, lá no documento que ele enviou no início do mês de julho, ele disse assim, porque eleições, no artigo 21, eleições são questão de soberania nacional. É exatamente E o que eu quero colocar agora. vai entrar pesado nisso. Eu quero colocar isso aí, Rodrigo. Essa questão da soberania nacional é o que está sendo o centro, né, daí para essa polêmica da entrada do próprio Exército e por que alguns generais estão se manifestando. O Exército sempre fez parte do processo eletrônico brasileiro. O Exército ele leva urnas eletrônicas a lugares bem transponíveis até. Ele era o entregador do iFood, né? O Exército levava as urnas lá para as tribos de índio, era uma espécie de entregador aí do Rap. E custa rios de dinheiro para a população isso, né? Pra levar em lugares para coletar voto até de comunidades pequenas e etc. Remotas. É uma questão de soberania, sempre será uma questão de soberania aqui em qualquer lugar no mundo, seja país democrático ou não, mesmo que tenha um voto de qualquer forma. É bem mais barato, né, interferir dessa forma do que você invadir um país com tanque, né, e com porta-aviões. Como dizia Dirceu, né, mais fácil é tomar as eleições do que ganhar no voto. O voto eletrônico começa a ganhar causa depois da Segunda Guerra Mundial também. Ele ganha força aí. Tecnologias em processos eletrônicos de votação ganham força após a Segunda Guerra Mundial. E a guerra, né? A guerra em si, e a gente sabe disso, né? A Guerra Fria foi uma manobra dessa de tentar manipular países dentro de processos democráticos, de eleição, entre outros. É um grande dilema. É bom afirmar aqui que processo eletrônico de votação, qualquer voto, qualquer processo eleitoral, é um dilema universal. Tá? E o Brasil não é diferente de qualquer outro, mesmo que tenha coleta ou não pela internet, ou parte do processo seja pela internet. Né? É um dilema tentar ter anonimato, né, nos países que têm o sigilo do voto, e a integridade da cédula digital, para eu poder ter transparência. Transparência é a palavra-chave. Eu entender que o voto do Zé Carlos, Douglas e do França entrou na urna, percorreu, depois foi contado e saiu apenas um voto para os três, para cada um, isso é o mais importante. E é isso que a gente consegue enxergar em qualquer processo eleitoral. Rodrigo. Você tem que fazer de maneira mais, né, tecnológica e também transparente possível isso para o eleitor. Rodrigo, eu quero te passar algo que ocorreu uma vez. Comigo, eu já fui candidato, já fui vereador na cidade de Santos. E aconteceu que eu estava numa escola, um grande colégio eleitoral, e eu encontrei um amigo. E esse meu amigo falou, poxa, Douglas, caramba, fui agora votar em você, não apareceu o teu nome, a tua foto. Eu falei assim, e aí? Não, eu chamei na hora o presidente da mesa, ele falou, poxa, já é o segundo problema dessa urna, eu vou ter que recolher. E aí eu fui perguntar para o presidente da mesa, retornei lá, escuta, a urna tal, que deu problema, sei, e os outros votos que estavam nessa urna? Não, aí ela fica zerada. Eu falei, mas ela fica zerada. Eu não entendi isso. Quer dizer que, vamos supor que tenham 30 votos, 2 não foram computados, deu problema. Então, os 28 restantes, eles são desprezados. Você tem noção de uma ocorrência semelhante como essa, Rodrigo? Eu tenho fatos que chegaram a meu ouvido dentro do TSE, num café, que eu não posso contar agora porque eu não tenho como provar. Mas um dia eu conto para vocês. Coisas parecidas como essa acontecem em todo lugar no Brasil. Imagine, eu estou aqui em São Paulo. Agora vamos para uma cidadezinha bem... Só que a Justiça Eleitoral não registra. Por isso, não existe ocorrência de fraude. Não registraram. Tá cheio de gente falando na internet, aí vídeos, olha lá. Mas o TRE ou a Justiça Eleitoral local não fez nenhum registro e aí então não tem nenhuma É igual ocorrência. O provérbio do Júlio César, né? Sim. Não basta a mulher de César ser honesta. Ser honesta, né? O nome dela era Pompeia, 67 anos antes de Cristo. Ela dizia, não basta ser honesto. Tem que provar, tem que mostrar a honestidade. E me parece que nós estamos vivendo hoje uma nebulosidade. Nós não temos o direito de olhar, né? Até porque o exercício do voto, ele é absolutamente impessoal, secreto é meu. Mas no momento que eu depositei aquele voto, virei as costas, aquele voto já não é mais meu, agora ele é público. E esse escrutínio não é público. O voto impresso, o voto de auditoria impressa, ele é uma camada a mais de segurança para fazer uma auditoria paralela a posteriori. Porque
existe um medo muito grande, isso aí é perceptível dentro do TSE, do sistema brasileiro, né, de política, né, que o cara ganhou a eleição, não se pode mais mexer, não retira mais o cara de lá. Né? Por isso que a eleição é um dia só. E a comissão de notáveis, né, Bernardo? Eu queria que você comentasse, porque escolheram a dedo ali algumas universidades, aí vieram algumas manifestações criticando as falas do presidente. Como é que foi? Qual o critério aí que o TSE usou para escolher? Porque... Só faltou chamar o MST, a CUT, a Força Sindical, o MTST, e faltou chamar o pessoal aí do PCC, que chamou só petista. O que é a OAB? O que são as universidades? Só tem petista, psolista e PCdoB. Então, podia chamar o pessoal do MST também, né? Que já que eles fazem live, porque essa comissão de notáveis só tem ali isento mesmo o Exército. Notáveis, Rodrigo, são notáveis mesmo? São legítimos para legitimar, né? Sendo redundante aqui, são legítimos para legitimar? Não, é bom, eu pergunto ainda, Rodrigo, imagina só, né? Eles estão chamando uma comissão internacional, o Rodrigo está aqui. Uma comissão, Rodrigo, internacional. Você vai chamar um monte de gente para verificar o quê? Porque vai ficar olhando para uma tela como essa aqui, LED, e não tem... O que está passando atrás? Você não consegue ir lá. Então, essa comissão internacional é para comer um banquete. Serve um baita de um banquete, aí, lagosta, champanhe, vinho de 5 prêmios internacionais. É essa comissão que eu vejo. Porque técnico mesmo, você acabou de falar, né, Rodrigo? O processo de transmissão, ninguém... Então, o que tem embaixo desse angu, meu irmão... Para eles só não é confiável o Exército. Os especialistas em cibersegurança do Exército não são, mas o resto... A OAB é a OAB é bastante confiável. Não, o MST, chama o MST. Os caras lá vão entrar de foice e martelo. Fala aí, Rodrigo. Você percebeu que eu sou polêmico, né, Rodrigo? Oi? Eu sou polêmico, né? Eu tô acostumado, eu sempre assisti o programa do Jovem Pan. Eu já... Tô me sentindo em casa aqui. Show de bola. Esses notários... Então, essa escolha deixa a gente que tá nesse... Que nem... Eu pesquiso o processo eletrônico de votação. Eu sou um cara que pesquisa isso, você vai encontrar quem mais? No Brasil, você encontra no dedo 5, 10 caras, Diogo Aranha, entre outros também, que trabalham com isso. Internacionalmente, também é uma comunidade muito pequena que a gente frequenta para discutir o processo eletrônico de votação, que está focado mais na área técnica de segurança, mas sem deixar a parte política, social e jurídica também atenta. Aí você vê essa discussão hoje no Brasil, né? Então, esse pessoal, ele está na borda. Esse pessoal está na borda discutindo isso. Não são técnicos, não conhecem do que estão falando. A parte técnica, o núcleo, o problema em si, não estão lá. As pessoas que eu conheço não estão lá. Um ou outro especialista que eu conheço, eu tenho ciência, que é da área de segurança, que também já está dentro do governo, que faz parte, um ou outro ali, ok. Mas a maior parte das instituições estão apenas fazendo números para poder validar algo que ainda é bastante dúbio para a sociedade brasileira. Não, assim, não foi uma convocação de técnicos especialistas, assim, você pergunta, quantos anos você pesquisa sobre o processo eletrônico de votação? Você tem experiência lá fora? Como é que funciona da Estônia, da Europa, da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos? Como é que funciona? Você sabe, funciona porque eu tenho que ter paradigma, eu tenho que ter uma observação maior, né, com relação a isso. Na parte internacional, o Brasil é um fiasco total, porque a OEA, que está aqui conosco, no mesmo espaço geográfico, né, aqui a OEA nunca anteriormente, antes de 2018, veio observar as eleições brasileiras. Somente em 2018 vieram com uma comissão bastante também simplória, vou dizer simplória porque não eram técnicos muito especializados. Veio a ex-presidente da Costa Rica encabeçando os observadores eleitorais da OEA, né? Tipo, brincadeira, né? Então aí eu vou chamar agora o pessoal da OCDE. OCDE, sim, eu conheço, tenho experiência com eles lá. Eles têm observadores de eleições há anos, né? E mesmo assim a OCDE é bastante firme e dura com qualquer processo eleitoral. Na Europa, há falhas, há vulnerabilidades que precisam ser corrigidas. Nenhum sistema lá é tão perfeito como diz o TSE aqui no Brasil. Douglas. Ô, Rodrigo, eu observo que quando a gente faz uma entrevista como essa, a importância que ela tem
para o processo que eu julgo mais democrático, que é o processo eleitoral, ele às vezes fica em segundo plano. E eu vi também uma declaração, não me lembro de quem foi, talvez o Bernardo vai me auxiliar, porque ele é uma enciclopédia humana. Quem falou, algum americano ou Estados Unidos falaram que nós temos um processo exemplar se comparado às outras eleições no mundo. Mas engraçado, se os Estados Unidos, que é considerado uma principal nação mundial... Democrática, né? Democrática, A principal democracia do mundo. Por que eles não utilizam a urna eletrônica? É aquele tipo de coisa. Eu não quero algo que me preocupa, mas eu vou falar, mas Rodrigo, mas isso que eu não gosto, para você ficar bem para você, cara. Pode usar, olha, parabéns. E não, eu não quero. Eu não curto. Eu não curto mais. É isso que eu não você consigo fica entender. bem, você cai bem. Essa calça sua apertadinha aí, fica bem em você. Eu não usaria. Fica bem em você, Rodrigo. Entendeu? E como digerir isso? Entendeu? Como usar esta calça apertada, Rodrigo, sem nenhum trocadilho, por favor? Calça apertada machuca e dói, né? Então, é nesse sentido que o americano quer colocar para nós. É, né? lógico, pô. É uma questão de diplomacia, né? O seu é bom, mas eu não quero, como você disse, Douglas. O nosso sistema eletrônico de votação é um coletor de votos de primeira geração ainda. Né? Existem 2, 3 diferentes. A gente nunca avançou com relação a isso. Né? Eu vou fazer a gente que tá, né? Como a gente vai digerir isso e lidar com isso? Tem um ponto interessante. Pode continuar. Tem um ponto interessante que a gente que trabalha com administração pública, governança tecnológica na administração pública como um todo. Então, tem que ver governo eletrônico tem que ver democracia eletrônica, onde está a parte do processo eletrônico de votação. Então, quando eu olho o processo eletrônico de votação de um país, eu consigo enxergar como é que está a tecnologia desse país avançando também junto com o governo eletrônico. Né? Como é que está avançando, até onde eles estão querendo chegar. E no nosso caso, é uma questão estagnada, muito concentrada, em que nenhum país realmente quer usar nosso modelo eletrônico de votação. Por mais que o TSE elogie bastante, digam que elogiam também, mas essa passagem do norte-americano é apenas diplomática. Né? Eu vou elogiar um clichê padrão, né, internacionalmente, para não fazer nenhum comentário que possa colocar mais gasolina na fogueira. Seria mais ou menos como elogiar o gol de mão de Maradona na Copa do Mundo. Foi um lindo gol de mão. França? A gente está, infelizmente, tendo que encerrar o programa, estamos indo para o final dele. Eu quero só fazer uma última rodada aqui para o comentário de vocês. A gente vai enfrentar um processo complicado, a gente já está vendo toda a polêmica, tudo que já aconteceu, principalmente depois dessa reunião com os embaixadores. Então agora eu queria uma análise. Eu vou até começar com você, Rodrigo, antes de voltar aqui para o estúdio, para a gente poder até te liberar. Eu sei que você, hoje é sexta-feira, ainda está com as turmas aí, está de férias da universidade, mas está com muito trabalho ainda aí. Não está de férias ainda? Então, bom, eu queria uma análise sua, finalizando o programa, sobre qual é a tua expectativa diante de todos os impasses que foram colocados diante dessa questão, dessa polêmica toda. Você está otimista que o governo brasileiro, as instituições vão conseguir chegar num denominador comum, que essas eleições poderão transcorrer com o mínimo de transparência, de lisura, ou você está preocupado com esse processo também? Não, a preocupação existe. Nosso processo eletrônico de votação não tem transparência, tá? Ele é fechado, né? Os softwares são embarcados, né? A transmissão também é feita pela internet, a coleta é feita, a contagem e o boletim de urna, que todo mundo diz tantas vezes, né? Como uma contagem, isso é proforme, né? É um boletim de urna que eu posso colocar qualquer coisa ali escrita que pode emitir. Isso não garante que os votos que foram contados só estão no boletim de urna, né, colocado. Eu acredito que o governo federal tem que continuar da mesma forma, exigindo mais do TSE. Isso é salutar. Né? Qualquer lugar no mundo, questionar o processo eletrônico de votação é um ato de cidadania e dignidade, para que a soberania do país permaneça incólume.
né, saudável. Então, eu acredito que o processo eletrônico, o pleito deste ano será da mesma forma como os anteriores, só que com maiores olhares por cima. Eu acredito que o Exército, qualquer Forças Armadas, qualquer outra entidade que seja especialista, né, que tenha gabarito, que tenha know-how para tal, possa estar presente, sim, em acompanhar o processo eleitoral. Eu acho que eu entendo, não, e acredito que isso tem que ser feito todos os anos daqui para frente, porque isso é muito importante. Estamos colocando, né, nossas vidas em jogo nesse processo eleitoral. Douglas. Rodrigo, eu acredito que nós estejamos num momento muito delicado e que não podemos nos tornar omissos das nossas atividades profissionais e principalmente ter posicionamento sobre todas as coisas, cada um na sua área de atuação. Eu como jornalista, você como professor universitário, e eu acredito que isso seja uma luta diária, principalmente para tentar desconstruir a quantidade de fake news e de boatos que tentam colocar para a população as inverdades, e isso prejudica as nossas vidas. Então, o que você pensa quanto cidadão em, pelo menos, alertar, divulgar ou promover, né, a realidade que você tem de um conhecimento, de um sistema que pode causar um problema para a nossa nação, num dos atos mais democráticos que eu volto a repetir, que é a eleição que está próxima? A gente percebe que a gente está de mão atada, né? Eu acho que de nós 4 aqui, eu sou o único que tenho mais contato com a urna eletrônica. Já tive mais contato, né? Porque vocês, apesar de ter sido candidato, já viram de perto por mais tempo, mas as pessoas vão lá, ficam alguns minutos e vão embora, a cada 4 anos, a cada 2 anos, né? Eleições municipais também. As pessoas têm que votar, prestar atenção no que está votando e qualquer problema denunciar. Acho que essa é a melhor ferramenta hoje, né? E se ela não for atendida, é que ela continue na urna eletrônica até ser atendida, ela não é obrigada a sair de lá, né? Isso é resolução do TSE. Se o mesário tem que entender e tentar resolver o problema, não da forma como você disse na sua história, né, a contagem dos votos. Porque nós sabemos que mesários são voluntários, são pessoas comuns, não têm expertise sobre o assunto, apenas sobre o procedimento do pleito eleitoral, e muitas vezes eles são pressionados, nós sabemos que sim, pressionados por partidos e outras entidades, outros chapéus, para que algumas coisas sejam passadas em branco, né? E a gente não pode mais deixar as coisas passarem em branco, porque a conta vem alta lá na frente. Perfeito. Você está preocupado também, Bernardo? Estamos indo para o final já. Estou preocupado, mas a minha preocupação também reside na questão das pessoas não irem votar. Então, quando a gente chama atenção, que a gente está desconfiado e tal, eu queria deixar claro que você pode estar desconfiado, mas não deixe de ir votar. Tem que ir votar. Por quê? Porque na França, as abstenções deram vitória para Macron. No Chile, as abstenções deram vitória para o Boric. Né? Na Colômbia, as abstenções deram vitória para o Petros. Ou seja, me parece que o grande adversário hoje são as abstenções. Então, o eleitor desconfiado ou descrente do processo eleitoral deixar de ir votar. E por mais que a gente não tenha uma absoluta convicção de que o processo é limpo, de que o processo é transparente, nós não podemos nos omitir, precisamos ir às urnas, porque eu, por exemplo, me coloco à disposição. Eu estou nas urnas este ano. Se você digitar o meu número lá, que nem eu sei qual que eu sou pré-candidato nesse momento. Ainda falta uma convenção no final de semana, no dia 30. Então eu sou pré-candidato. Se eu não confiasse na democracia, eu não colocaria meu nome, eu teria ido embora. Estava morando lá nos Estados Unidos. Então eu confio no Brasil. E acho que a gente precisa continuar confiando, depositando primeiro a esperança em Deus, depois a esperança nos nossos instrumentos, da nossa tribo chamado Brasil, que tem aí uma força de segurança, o Exército, com um pelotão capaz e, em última instância, confiar que as coisas vão se acertar. Eu desconfio, mas prefiro desconfiar indo votar do que desconfiar
entregando ouro para o bandido. Perfeito. É verdade. Produção, vou pedir para deixar então, agora no encerramento, a câmera fechada no Rodrigo. Quero me despedir do Rodrigo Silva, falando um pouquinho do conhecimento do Rodrigo. Está aí o Rodrigo Silva, que é professor doutor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. É fundador e membro do Conselho Consultivo da empresa Terry Security, Soluções Cibernéticas de Computação. Bacharel em Ciências da Computação e Direito, doutor, oh meu Deus do céu, doutor também nessa área de tecnologia e nosso comentarista e analista de tecnologia do Protagonismo Cidadão. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez esclarecendo muitas dúvidas de nosso programa. Até o próximo debate. Eu agradeço, França. É um prazer imenso ter tido esse contato aqui com o Zé Carlos, Douglas. Sinto-me honrado por ter tido esse capítulo na minha história aqui, essa passagem, essa conversa. É um assunto que dá para fazer mais 2 ou 3 rodadas, tem muita... Madrugadas muita adentro, coisa. né? Rodrigo, eu não consegui ler o teu currículo inteiro aqui porque saiu da tela aqui, então como eu estou velho, sem óculos aqui, não consigo ler tudo. Foi só por isso. Mas o Rodrigo tem um currículo muito mais extenso do que eu li aqui para quem acompanha a gente. Eu quero que feche no Douglas, por favor, no Douglas Gonçalves. O Douglas Gonçalves, que além de jornalista, ele já é ele é um dinossauro do jornalismo da região aqui, né? Nem tanto. Quando eu conheci o Douglas, ele tinha cabelo preto, era mais jovem, continua bonito, mas era mais bonito do que está hoje, né? E ele veio acompanhar, auxiliar o meu trabalho nessa magnífica entrevista com o Rodrigo e com o Zé Carlos Bernardi. Douglas, muito obrigado, viu, pela tua participação, pela tua gentileza. Eu que quero agradecer, eu aprendi muito com os seus convidados e o papel que o Protagonismo vem exercendo aqui na nossa região, ele não digo igual ao tamanho da nossa região, mas a importância eu diria que seria a mesma, que é poder levar a informação e termos importantes. Eu, muito rapidamente, há uns 15, 20 anos atrás, a gente não poderia discutir porque era um tipo de assunto que a gente não tinha preocupação, que era o caso das urnas eletrônicas, por exemplo. Nós tivemos também uma evolução no ato de votar, me corrijam. Antigamente eu falava assim, olha, vota aqui no meu tio, ele está querendo, dá aí o nome dele, vai. Hoje não, hoje você quer saber quem é o candidato, qual o papel que ele faz, quais são as bandeiras que ele está levantando ou levantou, por que ele mudou de partido, o que ele pretende, né? Por que ele está se posicionando como um candidato. E você também tem como questionar as urnas eletrônicas. Eu quero aqui dizer que essa iniciativa do presidente Bolsonaro, eu vou mais longe, né? Que o presidente esteja totalmente errado. Nós vamos justificar e comprovar aonde ele, de repente, errou ao analisar ou cobrar uma lisura num processo tão importante que é o de eleição. E o que me causa estranheza, e essa estranheza a maioria dos brasileiros deveria ter, é porque justamente o TSE acha que não seja necessário discutir a lisura num processo eleitoral. Não é estranho? Um abraço, França. Boa sorte lá na hora geral, viu, Douglas? Obrigado, obrigado. E agora, produção, fechar no José Carlos Bernardi. Aí, o Bernardi, que é administrador e jornalista, foi comentarista político do Grupo Jovem Pan. Bernardi também atuou como jornalista na TV Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, além de se apresentar como pré-candidato a uma cadeira de deputado estadual na Assembleia também de São Paulo. Bernardi, foi uma honra ter recebido você aqui no nosso estúdio. Eu espero que seja a primeira de muitas outras visitas. Você que tem a nossa admiração aqui, a nossa amizade, e uma grande sorte para você nessa caminhada política também, viu? Obrigado, meu irmão. França, privilégio de estar aqui, também ter conhecido, mesmo que virtualmente. Rodrigo, vou pegar o contato, né? Sim. Eu acho que a gente precisa trocar muita figurinha, tem muita água para passar embaixo da ponte. O Douglas, que também foi um privilégio de conhecê-lo hoje, pessoalmente, aqui. O pessoal de Santos, os colegas jornalistas. E percebo que aqui a gente questiona. E esse é o princípio do nosso trabalho, né? O jornalista, ele tem uma formação da dúvida. Nós estamos sempre atrás de dúvidas, buscando esclarecimentos e trazer esses esclarecimentos para o público, para a população. Esse é o trabalho, é a nossa missão. Faltou um dado
na sua colocação do meu currículo. Eu também sou pai de 4 filhos e sou pastor evangélico, convertido há 41 anos e sou agora, em setembro, completo 20 anos de ministério. E este ano eu coloco o meu nome à disposição. Eu nunca fiz isso. Tenho 41 anos na igreja, 37 anos no jornalismo, 20 anos de ministério. Nunca imaginei, Douglas, França e Rodrigo, de um dia eu ir para a política. Mas por que eu estou indo, me colocando à disposição? Gente, porque se os homens bons, as pessoas que estão lutando por uma vida melhor, por um país melhor, se omitirem, fique tranquilo, os maus vão tomar conta. Então, homens e mulheres de bem no Brasil inteiro se levantaram. Este ano talvez seja o melhor ano, porque só temos grandes para deputado federal, então temos excelentes nomes. Aqui no estado de São Paulo são nomes fantásticos. Perfeito. Para deputado estadual temos uma nominata maravilhosa. Então, agora está em você que está nos assistindo. Está bastante sortido. Em decidir o melhor rumo, quem você quer colocar como a sua voz, como representante. Deus te abençoe. Obrigado. É isso aí. Não se omita. Cumpra o seu papel de cidadania. Exerça o seu protagonismo cidadão, escolhendo com bastante critério e com muita cautela, com muita sabedoria os melhores nomes para a nossa Assembleia, tendo em vista tudo que foi falado nesse programa aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu prestígio e também por acompanhar e divulgar o nosso trabalho. Se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos. Até a próxima semana.